Boa tarde a todos, boa tarde, queridos amigos, boa tarde àqueles que nos assistem pela sala Zoom também. Estamos aqui mais uma vez para uma reunião pública da FABEM, Fraternidade Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, e é com muita alegria que vamos nesta tarde elevar os nossos pensamentos, pensar em Jesus, sentir esse aconchego, para que possamos retornar para os nossos lares nos sentindo bem melhores. Obrigado pela presença de todos. Hoje nós temos um palestrante muito querido, mas antes disso nós vamos pedir a nossa querida Márcia Luciá para que faça a nossa leitura preparatória. Márcia. Boa tarde. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Auxílios do invisível. E depois de passar a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espíritas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar dar-se-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessário à sua condição de aluno. Assim seja. Sim seja. Sim seja. Bom, vamos fechar nossos olhos, serenar nossos corações. Senhor Jesus, espíritos superiores que dirigem esta casa, pedimos bênçãos, Senhor, bênçãos para nossa reunião, para os que aqui estão, para os que nos assistem de suas casas. Pedimos bênçãos, Senhor, para o nosso palestrante, o seu filho, a sua família. Sabemos, Jesus, que o Senhor nos abençoa constantemente, mas nos faz bem sentir, pedir a tua bênção. E que nós possamos, Senhor, ao final desta tarde, ao retornarmos aos nossos lares, ao continuarmos com o nosso fim de semana, sentir, Senhor, mais fortalecidos, mais amparados, mais em paz. Esteja conosco, Jesus, que assim seja. Bom, queridos irmãos, hoje nós temos o palestrante Tato Sávio. Bom, o Tato, ele é cirurgião dentista, ele é de Bauru, né, Tato? Sim, Bauru. Certo? De Bauru.
Ele é palestrante do Centro Espírita Chico Xavier, do Centro Espírita Irmã Catarina, em Bauru, né? E é dirigente também de reuniões mediúnicas. Isso mesmo. O Tato, gente, ele é um amigo muito querido, ele leva por onde ele vai essa palestra animada, essa palestra que nos enche assim de ânimo, de esperança. E o Tato, ele costuma dar palestras em lugares bem distantes, em Singapura, em Dubai, na Europa, enfim. E sempre, em todos os lugares, com essa simpatia, com essa humildade. Tato, estamos muito felizes de você estar conosco hoje, e eu te passo a palavra. Fátima, é o maior chavão da história do entretenimento, mas o prazer é todo meu anjo. Que alegria estar aqui com vocês e conectado com essa verdade, com essa notícia tão maravilhosa, a boa nova do nosso Tato, você... Oi, Fá. Você ouviu o que eu falei? Ouvi, agora ouvi. Oh, meu Deus, eu falei tudo e ele estava com o meu microfone fechado. Não, eu estava ouvindo, não sei se o pessoal estava, mas para mim estava chegando bem, que você falou que eu fiz palestra em Europa, fiz palestra fora, e eu queria, Fátima, fazer palestras mais longe, assim, colônias espirituais, nosso lar, sabe? Eu queria bater um recorde de palestras distantes aqui. Mas é só porque é tão bom para mim esse assunto, como me faz bem, como eu gosto de falar e reencontrar amigos. Acredito que todos nós, pessoal, já caminhamos juntos em outras oportunidades, porque se somos uma minoria entre os religiosos, é provável que nós já estávamos juntos e nos encontramos. Quando vamos num lugar que tem menos pessoas, nos encontramos mais facilmente do que encontrar alguém que estava num show com mais de 100 mil pessoas. Então, por sermos minoria, acredito, já caminhamos juntos. Bom, pessoal, como a Fá já relembrou, eu vou pedir, se alguém puder, abre as câmeras aqui, tá bom? Tô adorando ver o salão ali. Ó, dá um tchau pro pessoal do salão. Pessoal, dá um tchau aqui para mim, ó. Eles estão me ouvindo, né? Ah, que maravilha, pessoal. Ó, um beijo. Oi, Rosana, obrigado, meu anjo, de você ligar aqui. É tão gostoso falar olhando para vocês, tá bem? A Thaís também tá aqui. Ah, Flavinha Demore, que legal. Então, entrem, pessoal, só para a gente poder... Eu não vou mexer com ninguém, não vou fazer nada que os constranja. É só mesmo para a gente falar desse assunto importante e grandioso. Eu esqueci de te pedir, Fátima, que na hora que você me apresentasse, é uma coisa que eu acho legal quando você faz, que assim, você falar, eu tenho um palestrante para apresentar, e você se emocionasse assim. Ai, pessoal, desculpa, sabe, uma emoçãozinha só para dar um sabor nesse negócio. Eu apresentei o Henrique. É verdade, é verdade. Você viu, né? Vi sim. Você sabe, Fátima? Gente, esse pai é muito apaixonado. Eu desde que vi esse menino, Fátima, pela primeira vez, há 11 anos atrás, eu tenho tentado me transformar impressionantemente como o amor é um sentimento que nos quer melhorar. Eu quero que o Henrique fale do pai dele com orgulho, com alegria, assim, com honra de ser meu filho. É impressionante como Deus é senhor da situação mesmo. Mas, pessoal, tem tudo a ver isso que eu estou falando. Por quê? Porque falar sobre anjo da guarda, sobre um espírito guardião nosso, é falar, de certo modo, sobre amor, sobre amizade, sobre companheirismo, sobre estar do lado dessa caminhada longa rumo à felicidade imortal, que nós somos merecedores e Deus nos criou para isso. Então, pessoal, eu vou dizer de coração para vocês o seguinte: há uma história, um pensamento contado por Platão, por Lísias, que diz que Lísias encontra-se com Sócrates, o grande filósofo, e neste encontro ele saúda Sócrates, como eu fiz para Fátima. Ô, minha amiga, que bom te ver. E Lísias fala isso. Sócrates, meu amigo, que bom te encontrar, como eu gosto de ficar próximo e conversar com você. Você é um grande amigo, Sócrates. E Sócrates responde assim para ele, aparentemente grosseiro, mas dá para entender que não era isso. Lísias, desculpe, mas eu não sei se sou seu amigo. E Lísias fica um pouco assim, assustado, impressionado, mas como assim não sabe se é meu amigo? Eu sou seu amigo desde que nasci, parece que tão próximos. Por que você está falando que não é mais meu amigo ou não é meu amigo? E Sócrates, então, resume isso tudo dizendo assim: Lísias, eu não sei se sou seu amigo ou se você é meu amigo, porque eu não sei o
que é a amizade. Então, Lísias escuta aquilo que não saiba definir. Você não sente algo por mim? Ele diz, sinto, Lísias, sinto, mas esse sentimento oscila tanto, varia tanto de acordo com as minhas necessidades, com as dificuldades que enfrento pela vida, que eu não sei se a amizade faria isso. Então, ele propõe uma definição de amizade, e Sócrates escuta e aponta as falhas, os erros dessa definição. Lísias, então, propõe uma segunda definição de amizade belíssima. E Sócrates aponta que então havia mais imperfeições, mais erros desse conceito do que em si a primeira definição. Logo nisso chega um terceiro amigo, ou um terceiro companheiro, chamado Menexeno. Eu estou vendo bastante gente, Fátima, ali na palestra, não sei se tem alguma menina grávida, e se tiver, vai uma dica, se for grávida de menino, olha que nome bonito, Menexeno. Não é menexeno, uma paroxítona, nem menexeno, é menexeno, é proparoxítona. Então, surge aí uma sugestão, pode pôr o apelido dele de Menê, ou Menexeninho, tudo bem. E esse, então, Menexeno chega e fala, olá, meus amigos, o que vocês estão fazendo aqui? E Sócrates, então, com Lísias, comenta, estamos aqui justamente tentando definir o que é a amizade. Eu dei 2 definições a Sócrates, e ele disse, me mostrou as imperfeições. E Menexeno, então, propõe uma definição da mente dele, uma terceira definição. E Sócrates escuta e aponta as falhas para essa terceira definição, mais do que as 2 de Lísias. E então eles desistem e falam, tá bom, Sócrates, tá bom, nós não sabemos o que é amizade, dê para a gente a definição correta, o que é a amizade. E Sócrates fala, mas eu não tenho também, meus amigos, essa definição, eu não sei o que é a amizade. E o texto, chamado Lísias, ou Lísis, termina aporeticamente, ou seja, sem final conclusivo. Significando que talvez um futuro filósofo pudesse pegar esse bastão, começado no texto Lísias e terminado, então, num texto dele, definindo o que é amizade. E eu digo isso, pessoal, sobre a amizade, porque tem muito a ver com a palestra nossa de hoje. Talvez, se nós conseguíssemos definir a amizade, nós conseguiríamos definir o que é a função, a missão, o papel de um anjo da guarda. Fátima, eu nasci na Igreja Católica, eu nasci como católico na Igreja Católica. Bem, não nasci na igreja, né? Nasci na Beneficência Portuguesa, hospital aqui de Bauru. Essa piadinha tão velha, tão antiga, mas sempre libera um pouco de dopamina no nosso sangue, serotonina, e é por isso que tenho essa intenção de sempre brincar. E ao nascer na Igreja Católica, muitas coisas foram me ensinadas e eu gostei muito. Muitas verdades ali eu mantenho no meu coração, como chamar Nossa Maria Santíssima, a Virgem Maria, de mãe, mesmo que não seja tudo que nós pensamos ou as características que eu considero como a minha mãe espiritual. E a questão do anjo da guarda. Eu sempre ouvi na Igreja Católica que existe o anjo da guarda que me protegia, que me ajudava. E eu não queria, ao me tornar espírita, que esse conceito fosse destruído, que não existisse anjo da guarda e que tudo isso fosse um dogma da Igreja Católica. Mas graças a Deus, pessoal, graças a Deus, a partir da questão 489 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos confirma, sim, a existência de um espírito protetor, um anjo guardião ou anjo da guarda. Demos o nome que quisermos a ele, mas desde que entendamos a sua função. E quando eu entendi a função de um anjo da guarda, o papel dele em nossas vidas, muito mais me tornou bonito e profundo o papel, a missão desse espírito grandioso, designado por Deus para nos ajudar. A grosso modo, pessoal, resumindo, eu posso dizer o seguinte: sabe quando você é um irmão que você já vai crescendo um pouco, chegou ali na adolescência, você chegou já no início da fase adulta, juventude adulta, e você tem um irmãozinho mais novo, um caçula, e o papai que vai se ausentar pede para que você tenha um pouco de atenção ao seu irmão mais novo, tenha um cuidado com ele. É importante para o irmão mais novo, é claro, ele não sabe muitas coisas que precisa saber e o irmão mais velho vai ajudar, mas é também muito importante para aquele irmão já quase adulto, aquele irmão que está cuidando do outro, desempenhar esse papel, até para adquirir responsabilidade,
adquirir renúncia, bondade, respeito, amor ao trabalho de servir, de cuidar. Então, todos nós temos um anjo da guarda, porque chegou no momento em que esses espíritos bons da escala espírita já estão servindo, nos ajudando na caminhada, nesse longo roteiro, nesse longo caminho que nós temos a traçar. E quando a Fátima citou o Henrique, o que me deixa sempre muito feliz, eu posso dizer, pessoal, a partir do momento em que o Henrique nasceu, eu pude entender melhor o significado da palavra amor, da palavra incondicional, da palavra servir, da palavra doar, da palavra querer o melhor possível. E o melhor possível na visão espiritual, não proteger um menino das tarefas, não proteger o menino das suas responsabilidades, mas sim ajudá-lo, educá-lo e encorajá-lo no caminho que vem acontecendo. Pessoal, há uma pergunta, então, no Livro dos Espíritos, quem quiser se aprofundar, ela começa a partir da questão 489 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec, então, perguntou assim: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Veja que ele já se aproveita, ele se apropria de um conceito já existente na nossa cabeça. A ideia de que espíritos são designados para nos proteger. Então ele pergunta, existe mesmo um espírito designado para proteger particularmente um indivíduo? Ou seja, a Fátima tem um espírito designado particularmente para ela? A Tamires tem um espírito ou que foi assim designado para assisti-la, acompanhá-la? A resposta: sim, ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Daí até dá para fazer um link rápido, pessoal, com um texto da filosofia que eu adoro. Ele deve estar nessa parte aqui, pessoal, ó, dessa parte da minha mini bibliotequinha aqui, que chama Apologia de Sócrates, onde Sócrates apresenta a todos nós um ser que ele chamava de daimon, que foi traduzido do grego como demônio. E daimon para Sócrates era o anjo da guarda dele. Tanto, Fátima, que ele dizia assim: há vezes em que eu penso em tomar uma atitude equivocada, há vezes em que eu penso algo errado, e logo o meu daimon aparece e me impede de praticar o mal. O meu daimon se lança e me orienta a uma decisão superior. Vejam então, pessoal, que essa resposta aqui, ó, ao irmão espiritual, a que chamais bom espírito ou bom gênio, é esse daimon, é esse amigo espiritual designado particularmente para nos ajudar. Mas eu acho que eu não estou somando muito em dizer isso para vocês, em dizer que existe sim um anjo da guarda. Isso é mais do que batido, mas é para reafirmar, segundo o pensamento católico, segundo o pensamento espírita que domina hoje totalmente meu coração, de que sim, há alguém, há um espírito designado para cuidar de mim e me ajudar. Só que nós precisamos, na palestra de hoje, pessoal, e essa é a minha intenção, deixar bem claro que papel é esse? Como posso aproveitar, sem tentar burlar, sem tentar negligenciar tarefas e trabalhos que são oferecidos a que eu resolva, entendendo o papel do nosso amigo anjo da guarda. Então, na questão 490, Allan Kardec perguntou assim: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Veja que resposta bacana. O espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Pessoal, essa questão nós estamos a 490. A partir da questão, ou item 100 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos apresenta a escala espírita. Essa escala espírita é uma classificação através de categorias, onde estariam os níveis evolutivos do centro dos espíritos que habitam todo o universo. Então ele fala que o anjo da guarda é um espírito que está numa ordem mais elevada. Ou seja, são espíritos da primeira ordem, que são os bons, os puros ou perfeitos,
e espíritos da segunda ordem, que são espíritos já bons da escala espírita. Quando vocês forem estudar a escala espírita, pessoal, atentem para um detalhe. Lá está escrito espíritos bons, espíritos puros ou espíritos imperfeitos. Deveria haver necessariamente um hífen separando a palavra espíritos de bons, espíritos de perfeitos. Por quê? Porque aqui não é um adjetivo, é um substantivo. É o nome que dá ao grupo, espíritos bons, espíritos perfeitos. E por que digo isso? Porque a gente poderia, então, se imaginar que temos os espíritos perfeitos, teríamos somente dois grupos, os perfeitos e todos aqueles que não são perfeitos. Mas não, nós temos três grupos, espíritos bons, espíritos perfeitos da primeira ordem e espíritos imperfeitos da terceira ordem. Veja o que Kardec escreveu aqui, ó, na Revista Espírita e também no Livro dos Espíritos, no item 107. Os bons espíritos não se movem pelo orgulho, nem pelo egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. A esta ordem, de que ordem? A segunda ordem dos espíritos, a ordem dos espíritos bons da escala espírita. A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de anjos da guarda, gênios protetores ou espíritos do bem. Que legal ouvir isso! Como a doutrina espírita é maravilhosa e me ensina. Vamos imaginar que a Fátima não goste de uma brincadeira que eu faça, ou eu também não sabendo medir as minhas palavras, falo uma coisa sem sentido, que machuque o coração da Fátima. Ou alguém que está vendo aqui pela primeira vez, fala assim, não sei, o meu gênio não bateu com esse tato sábio, viu? O meu, sei lá, meu espírito amigo não se deu com ele. Nada disso, pessoal, nada disso. Se a Fátima, por acaso, não for com a minha cara ou alguém de vocês, é um problema entre a Fátima e eu. Nossos anjos da guarda são espíritos bons da escala espírita e se amam. Não tem nada a que responsabilizarmos a eles, pecuinhas ou dificuldades de relacionamento que nós enfrentamos. Então, um ponto primeiro aqui dessa questão é o seguinte: paremos de jogar a culpa nos nossos bons espíritos, paremos de jogar a responsabilidade aos bons espíritos. Vamos nos oferecer como pessoas que estão melhorando, amadurecendo e que temos nossas divergências, nossas pecuinhas, mas não vamos atribuir aos bons gênios, aos anjos da guarda, a questão de não nos simpatizarmos com os outros. Então, nós temos que cuidar deste bom relacionamento e não atribuir a eles espíritos bons da escala ou puros, que são espíritos que cuidam de nós. Olha só que interessante, pessoal. Os espíritos bons da escala espírita, Allan Kardec fala, não se movem pelo orgulho, pelo egoísmo ou ambição, não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme. Ó, do salão aí que eu estou assistindo e estou vendo vocês, muito feliz por vê-los. Se tem alguém aí que não sente ciúme, que não sente inveja, que não tem rancor de alguma coisa que aconteceu, pode ser um rancorzinho, tá, pessoal? Não precisa ser um rancorzão, não. Pode ser uma coisa pequena. Se tem alguém aqui nesse grupo que não sente, parabéns, meu amigo, você é um espírito bom da escala espírita. Mas se você sente rancor, inveja, ciúme, um pouquinho de... as palavras que ele usa aqui, ó, ódio, rancor, uma mágoa, você é um espírito como eu, imperfeito, espírito imperfeito da escala espírita. E por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque vejam só que interessante. Muitas vezes, Fátima, eu até estimulei que uma pessoa não permitisse que a outra falasse daquele jeito. Muitas vezes, naquelas discussões de escola, a gente formava aquela roda doido para ver uma briga, né? Olha o nível de espírito que a gente é ainda. E a gente, às vezes, acha que o espírito protetor é capaz de nos estimular a esse ponto. Quantas vezes a gente não escutou aí em Vitória, em Vila Velha, aqui em Bauru, que uma pessoa estava num restaurante, num bar, numa balada, aí ele se desentende com alguém que mexeu com sua namorada, alguma coisa,
ele vai embora, ele vai para o carro, pega uma arma e volta para a balada. Ele vai para casa, pega um porrete e volta para ter a satisfação. Se o espírito amigo está junto ali, ele não pode estimular você a tomar essa atitude. Eu não posso ser anjo da guarda de alguém ainda. Por quê? Porque se eu verem mexendo com alguém que me machuca muito, como o Henrique, alguém que amo demais, é capaz de eu não chegar separando a briga, é capaz de eu chegar de voadora. Ó, a Vanilda está entrando, a Vanilda acho que é uma grande amiga. Hein? Então, se por acaso, pessoal, nós temos contato com o anjo da guarda, não acredita que seja ele, que se ele por acaso fala assim, Fátima, o que ela falou para você? Não vai no Natal na casa dela mais, não. Não deixa tua família mais ir lá, não. Se a Fátima tiver essa intuição, pode saber, minha grande amiga, não é teu anjo da guarda que está te falando, deve ser um espírito obsessor. Porque os anjos da guarda não se movem por esse impulso, por essa volúpia da violência como nós. Por isso é que estão nesta ordem. Veja a sabedoria do pai. Aquele exemplo que eu iniciei falando, quando você chega a uma certa idade, em que teu pai já delega a você, teu pai encarnado mesmo, ou tua mãe, ou um professor que já pega o aluno mais adiantado e pede para ajudar um grupo de alunos que estão começando agora, estão menos adiantados, esse é o papel daquele espírito que chegou nesse nível. Ele não pode mais se enfurecer. Então, quando eu falo de espírito de ordem elevada, é justamente por isso. Ele não pode nos estimular a fazer coisas que nós não entendemos como é que eles conseguem fazer. Porque quando mexem com a gente fica possesso. Tem uma frase até muito linda, né, que a gente fala com tanto orgulho, que é eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair da briga. E falamos isso com a boca cheia, né, pessoal? Nossa, como é bonito fazer isso, como é orgulhoso da nossa parte. Não, agora comprou briga, cara. Agora até a morte que eu não desisto disso. Isso está muito errado. E os anjos da guarda estão tentando nos ajudar. Olha só, a Vanilda, se for a Vanilda que eu conheço do meu grupo, liga a câmera aí, vai, Van. Meu, eu quero ver alguém. Eu tô vendo a Fátima aqui, um grupo, mas é tão bom ver vocês, pessoal. Não fiquem com medo, não. E nem com vergonha. Se por acaso o cabelo estiver meio sujo, não lavou a cabeça, põe um boné. Chega com o rosto bem perto assim da câmera, ó. Ele não aparece, tá bom? Mas vamos em frente que tem coisas maravilhosas. Essa questão agora... Ô, Rosana, meu anjo, tô vendo com quem eu posso contar aqui nesse lugar. Liliane, maravilha. Como melhorou já meu humor. Maravilha. Pessoal, na questão 491, Allan Kardec perguntou, Kátia, beijo, meu anjinho, que bom que você está aqui. Qual a missão do espírito protetor? Olha só que legal, olha só que coisa maravilhosa. Qual a missão de um espírito protetor? A resposta, a de um pai com relação aos filhos. O de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Vocês notem, pessoal, que todos os verbos que o Kardec ouviu aqui como resposta significa que é ajudar o encarnado a fazer o trabalho dele. Não é fazer o que eu acho e gostaria que eles fizessem por mim. Liliane, Rossana e Mônica, vocês que entraram aqui, eu não vou perguntar nada a vocês, fiquem tranquilos, só vou participá-las da nossa conversa. Mas eu já ouvi muitas vezes pessoas dizendo assim, nossa, eu estava dormindo no volante da estrada. Quando eu me vi, o carro estava estacionado do lado, ali no acostamento. Ah, foi o meu anjo da guarda que estacionou para mim. Não foi, meu filho. O anjo da guarda não pode fazer baliza para você. Muitas vezes a gente chega assim, que risada gostosa da Liliane. Quando a gente chega assim e fala assim, por exemplo, nossa, eu estava caindo e quase que eu entro naquela... O anjo da guarda veio e puxou-me pela mão. Ou essa Vanilda mesmo.
Pessoal, essa mulher é meu braço direito aqui na reunião mediúnica. Esse é meu anjo da guarda encarnado. Por isso que eu pedi para ela se mostrar. Esse é meu anjo da guarda ali, ó. Mas, pessoal, os bons espíritos não têm esse trabalho, não é função deles fazer isto. Veja o que a resposta obtida por Allan Kardec. Ô, Tamires, você falou que você ia entrar e não estava entrando, estava com o coração apertado aqui, hein, mulher. Mas olha só, guiar o seu protegido pela senda do bem. O que faz um guia? Filho, é por aqui. É por aqui, ó. Vem cá, tá me vendo aqui? Segue. Leandro, meu amado, eu não vou mais ficar falando. Mas eu e o Leandro sempre usamos a mesma cor de roupa sem a gente se ver, pessoal. É inacreditável. Mas agora eu não vou mais chamar, pode entrar, não vou mais falar, senão perde tempo. Nós, então, ouvimos aqui, ó, guiar o espírito, o seu protegido. Jesus é o nosso guia e modelo. Jesus é o nosso mestre, a nossa referência maior. Guiar-nos, vem por este caminho, é por aqui. Não faça isso. Não é por ali, é por aqui. Não é nos carregar no colo, é guiar. O primeiro exemplo de missão de O Livro dos Espíritos. Auxiliá-lo com seus conselhos. Como que nós vamos conseguir ouvir conselhos de anjo da guarda? Na prece, pessoal. Na prece vem os conselhos. Na hora do sono. É um conselho para que eu decida o que será feito daquela atitude, da minha vida, da decisão. Eu posso perguntar ao meu anjo da guarda: Senhor, posso fazer tal coisa? Devo aceitar aquele trabalho? Devo isso, devo aquilo? Ele vai me dar uma posição, uma intuição, e cabe a mim decidir se faço ou se não faço. Se eu tomar uma decisão equivocada, se eu tomar uma decisão acertada, o mérito e as consequências serão minhas. Porque se tudo eu pedir e ouvir, ter que obedecer o meu anjo da guarda, vó Meire, eu falei que não ia falar, mas não resisti a ouvir essa mulher amada, essa avó que amo tanto. Então, pessoal, o anjo da guarda tem função de nos aconselhar e cabe a nós decidirmos o que fazer. Nós somos os senhores da nossa vida, nós estamos encarnados para isso, para tentar encontrar o melhor. E se errarmos com boa intenção, não tem problema. Errou. Qual é o problema, pessoal, de você errar querendo acertar? É através do erro que você aprende mais. O Bruno, que faz estudo comigo de domingo, falou que uma vez o professor dele de engenharia, ele perguntou, professor, vou fazer o trabalho, dá uma dica para mim aí, deseja alguma coisa para mim. E ele falou, eu desejo que o teu circuito não funcione. Eu falei, como assim, professor? Quer que meu circuito não funcione? Ele falou, porque somente assim talvez você vai aprender onde errou, você vai voltar e buscar uma resposta. Então, errar, pessoal, faz parte do aprendizado, faz parte daquilo que eu tenho que passar e encarar para aprender. Não queiram que as pessoas, que os bons espíritos tomem as decisões que cabem a nós tomarmos, mas eles têm uma função de nos aconselhar, e isso, mais e mais, você se estreita com ele. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui que vale muito para essa hora. Vamos imaginar que eu estou lá em Lins, e a Tamires fala, vai ter um passeio de bicicleta aqui, vamos fazer junto um passeio, vai reunir todas as religiões, vai católico, vai espírita, vai evangélico, um passeio ciclístico ecumênico. Falou, tá, vou sim, mas eu estou aqui, você me empresta uma bicicleta? E a Tamires acha que eu estou pedindo uma bicicleta emprestada porque estou lá em Lins e não estou com bicicleta lá. E ela fala, claro, eu sou uma mulher milionária, tá? Eu tenho umas 200 bicicletas de várias cores. Tudo bem, tá, é só uma brincadinha. Aí eu falei assim, que legal, tá bom, então tá certo. Mas olha só, eu nunca andei de bicicleta, será que eu demoro ali muito para aprender? Eu pego rápido. Ela falou, você não andou de bicicleta ainda até hoje? Eu falei, não, nunca andei, não sabia. Mentira, eu ando de bicicleta, mas... Ela falou, então não tem como eu te emprestar, não adianta eu te emprestar. Você não está acostumado, você não sabe como andar, você não sabe equilibrar, você vai ter que andar com aquelas rodinhas do lado. Isso, pessoal, é o que acontece quando você quer ouvir um conselho do anjo da guarda em cima da hora, quando nunca
se deu o trabalho de se oferecer a uma conversa. Quando vocês forem dormir, pessoal, pede ao anjo da guarda que venha te receber durante a tua emancipação da alma e te mostre o trabalho, te mostre aquilo que vai ser útil para você. Peça a ele, estreite a relação com ele, mas não adianta você viver a vida de cartão de crédito, a vida de influência social, a vida de uma situação que não precisa mesmo de anjo da guarda, e na hora que acabaram teus recursos, que você estiver no deserto, como a Fátima já lembrou da música Catedral, você querer que ele venha e te dê um conselho. Ele pode até vir, você não está pronto para ouvir. Você não consegue ouvir o que ele falou. Não é por maldade. É o exemplo que eu usei da Tá lá em Lins, quando a gente foi andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Eu tenho que acostumar, eu tenho que treinar, eu tenho que estar habituado a fazer aquilo. Aí eu vou conseguir fazer. Não é injustiça, não é maldade, é só uma situação onde não é possível fazer desse jeito. Olha só que coisa bacana. Consolá-lo em suas aflições. Pessoal, consolar nas aflições é me encorajar a voltar para o caminho do bem. Eu errei, eu estou triste, eu estou vendo que não fiz certo. Consolar nas minhas aflições para que eu siga meu caminho. Esta resposta, pessoal, então ele fala, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. A última, todas essas questões, e eles poderiam ter dado mais exemplos, acredito, é para dizer para vocês, é um trabalho de alguém que está apoiando você. É como alguém que está querendo ajudar o menino a fazer tarefa, como eu faço com o Henrique, mas não posso fazer a tarefa por ele. É estar ao lado, ensinando, estimulando, mas sem que aquele trabalho designado a ele seja feito pelo anjo da guarda, que é quem já tem uma possibilidade de lhe ajudar, de lhe acompanhar. Isso é muito, muito verdadeiro, muito interessante. Pessoal, olha o que acontece nessa questão agora. Ó. Isso é maravilhoso. 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos seus conselhos? Deus dá uma missão para nós, para os anjos da guarda nos protegerem. Pode que o anjo da guarda abandone-nos por causa de algumas coisas que nós mostrarmos rebelde a esses conselhos, a esses consolos, a essa orientação? A resposta: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Nós estamos nos conectando com um certo tipo de espíritos, nós estamos nos oferecendo a um tipo de relacionamento. Não adianta eu imaginar que, se eu estou querendo ouvir conselho, me conectando com espíritos mais trevosos, que aquele espírito não tenha vantagem sobre mim, não tenha mais influência. Mas o espírito protetor se afasta quando vê que a minha preferência está sendo por contatos com entidades mais complicadas e perturbadoras. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que esse o chame. É missão deles. E São Luís e Santo Agostinho, na Revista Espírita, falam que é uma missão que eles fazem de muito bom grado. Eles fazem com muita alegria, com muita satisfação, com muita oportunidade de bem servir. Deve ser uma delícia podermos um dia sermos anjos da guarda de pessoas que amamos. Eles fazem isso por muito amor. Eu tenho, pessoal, na odontologia, uma santinha padroeira, que é Santa Apolônia. E Santa Apolônia demonstrou bem para nós como é o comportamento de um anjo da guarda, numa atitude que ela teve enquanto encarnada perante a humanidade. Foi incrível. Se vocês não conhecem, é a Santa Padroeira dos Dentistas, Santa Apolônia. E por que chamou a atenção dela aqui? Olha só que bacana. No Império Romano, pessoal, por volta do ano 250 depois de Cristo,
Havia o imperador Felipe, e ele foi derrotado por Décio, que era um grande perseguidor de cristãos. E a história de Santa Polônia é contada pelo bispo de Alexandria neste período, quando Décio era o imperador e que estava ali regendo a perseguição contra os cristãos. Santa Polônia, como John Hus, que foi Allan Kardec, foi condenada à fogueira pelo comportamento de devoção a Jesus, pelo comportamento de lutar pelos cristãos. E acontece que esta mulher estava amarrada à fogueira e aí lhe é dada uma última oportunidade dela negar Jesus, dela fazer com que todo aquele ensinamento dela fosse desprezado. E ela se nega como um bom cristão, um verdadeiro cristão. E aí que começa a parte chata dessa história, pessoal. Então eles falam, então vamos ver se você realmente é fiel a Jesus assim. E nós vamos arrancar os teus dentes enquanto você está aqui amarrada, antes de lhe queimar. E se você quiser parar com esse sofrimento, basta você negar Jesus, basta você afirmar que não é verdade tudo o que você falou. E começa, pessoal, a arrancar. Pessoal, eu extraio dentes quando precisa, pode saber. Não é possível um ser humano suportar um tipo de dor daquilo sem anestesia. Não sei como essa história pode se confirmar assim, mas acontece isso. Santa Polônia vai ter os seus dentes arrancados. E não deve ter sido arrancado com raiz muito bem arrancada, porque espatifa, pessoal. Não é tão simples arrancar dente assim. Ainda mais naquela época, pegando com buticão com a pessoa em pé, e vai fraturando, e vai quebrando, e vai expondo polpa, e vai ficando aquela boca toda ensanguentada. Os próprios agressores começam a se incomodar com a situação, começam a não conseguir mais fazer aquilo. E ela, então, antes de ser queimada, antes de morrer, pronuncia uma coisa. No momento em que eles achavam que ela iria negar Jesus, que ela iria abrir mão, ela fala esse texto. Prepare o coração, pessoal, porque isso aqui é texto de gente grande. Meus irmãos e irmãs, todo aquele, sem exceção, que padecer de dores nos dentes, não tenham medo, chamem por mim, que do céu eu os ajudarei. Cara, que legal se eu conseguisse fazer isso. Eu pensei, não precisava ser uma estação, um canal, tá fazendo um canal meu aqui, eu falo, eu do céu os ajudarei. Este é o caráter, essa é a postura de um anjo protetor. Se por acaso vocês fizeram coisas muito feias, se erraram bastante, pessoal, nada se compara ao que foi feito aos mártires do Cristo, e mesmo assim, como Santa Polônia, eles falaram, se alguém tiver sofrendo... E por que ela fala dores dos dentes? Porque ela estava sofrendo aquele tipo de dor. Ela fala, pode me chamar, que do céu eu os ajudarei. O anjo da guarda nosso é esse tipo de espírito elevado que não nos abandona, afasta-se, como Allan Kardec ouviu, quando os seus conselhos tornam-se inúteis. Eles não querem ficar forçando, eles nos deixam o livre-arbítrio, mas sempre que quisermos, podemos chamá-lo, podemos estar de volta com eles, podemos estar próximos. Essa é a função, essa é a missão daquela situação. E, pessoal, quando nós recebemos um conselho de um anjo da guarda, mesmo que você esteja ali com erro sobre erro, você cometeu tanta coisa errada, não tenha medo de pedir ajuda, porque ele não vai chegar para nós nos dando lição de moral. Ele vai chegar e tentar nos mostrar um caminho melhor a seguir pela nossa própria felicidade, e não em si, porque nós não merecemos devido ao tanto de erros que nós temos na nossa frente. Há uma frase de André Luiz que diz, amigo é aquele que ajuda em silêncio. O que significa ajudar em silêncio? É não ficar falando para aquela pessoa que está arrependida, que cometeu o erro que acontecia
que não devia ter feito aquilo. Eu não sei, vou falar aqui, ó, se a Liliane, se a Mônica, o Leandro ou a Tamires têm mamães que, como a minha, parece que pode trabalhar no Instituto Meteorológico da cidade, porque sabe exatamente quando vai chover. Não é possível, meu Deus, como minha mãe sabia como ia chover. Um sol danado, aberto, falou, mãe, eu vou ali, leva o guarda-chuva que vai chover. Eu não levava, pessoal, eu tinha vergonha de levar guarda-chuva. Ai, chegar, tá com medo de molhar o cabelinho. Os meninos são bobos, né? E eu sou mais bobo que eles. Então, eu não levava. E toró no meio do caminho. Me pegava e eu voltava molhado para casa. Numa destas vezes em que ela falou que ia chover e eu não levei guarda-chuva, eu resfriei. Pessoal, vocês podem perceber pela grossura do meu pescoço que eu sou um homem muito musculoso, que eu sou um homem muito forte. E a capa de gordura que eu tenho é avantajosíssima. E eu resfriava muito fácil. Quando eu ia brincar na piscina com o meu irmão, com os amigos, dava 10 minutos, minha boca estava roxa de frio. Bom, por que estou dizendo isso? Porque eu voltava para casa, eu voltei para casa esse dia, e estava resfriado. E a minha mãe tinha todo o direito de falar, resfriou, né? Resfriou, não quis levar guarda-chuva. Agora você se vira, moleque. Agora você vai ficar sozinho aí com febre, você vai... Se ela falasse isso, era capaz de falar, tá bom, mãe, tá bom, pode deixar, eu me viro aqui também, peço pro meu pai, peço para a avó, porque minha avó morou comigo durante muito tempo. Peço para... Não. Ela perderia a oportunidade de me ensinar, de mostrar que ela estava realmente só querendo me ajudar e não fazer eu passar vergonha com guarda-chuva perto dos amigos. E eu não sei de onde eu tirei isso, que eu tinha vergonha de levar guarda-chuva, mas eu não levava. E aí ela falava assim, filho, é duro ficar com dor de garganta, né? Não tem problema não. Mamãe vai fazer um chá muito gostoso para você. Vai passar Vick Vaporub. Vocês já ouviram falar de Vick Vaporub ou não? Você ouviu, Tamires, falar de Vick Vaporub? Meu, quantos anos vocês têm? Vick Vaporub é da época da minha avó, pô. Não, tudo bem, mas é famoso. E eu tá 33. A idade de Cristo quando ressuscitou, que legal. Pessoal, quando vocês forem falar 33 anos, não fala a idade de Cristo quando morreu, não. Fala a idade de Cristo quando ressuscitou, tá bom? A Tamires tem a idade de Cristo quando ele ressuscitou, olha que coisa linda. E então, eu ouvi aquilo, eu sentia aquele convite, a mãe vai passar Vick Vaporub em você, você vai se sentir melhor para fazer um chá. Não fala muito agora, fica bem aquecido na coberta. Quando ela ia fazer o chá, eu ficava meditando, eu falava, puxa, a minha mãe, ela só queria me proteger mesmo. Ela não queria que eu tomasse chuva. Ela não queria me envergonhar. Ela não queria me dificultar em carregar, ficar com aquele guarda-chuva ocupando a minha mão. Esse é o papel de um anjo da guarda na nossa vida. Ele não quer nos cobrar nada. Ele não quer nos envergonhar. Ele não quer me amedrontar. Ele só quer que eu escute um conselho e coloque em prática. Porque é um irmão que já passou pelo caminho que eu estou passando. Ele sabe as dificuldades que é ser quem eu sou. Ó, Thaís aí, grande parceira Thaís. E ele sabe tudo isso, por quê? Porque ele caminhou por onde estamos caminhando. Se eles tivessem recebido de mão beijada todo o conhecimento que tem, eu poderia falar, meu, você não vem me dar conselho, cara, porque você não sabe o que eu estou passando, você nunca experimentou, você já tem a resposta pronta do nosso pai, então não vem me atormentar a cabeça. Mas, no entanto, não. Eles sabem, eles nos encorajam, eles sabem o que eu quero dizer. Mas o importante, pessoal, antes de eu ler um texto que está na Revista Espírita para vocês, e como o tempo passa rápido, ô Tamires, Leandro e Mônica, tem um texto no livro Stephen Hawking, tá nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, acho que esse azulzinho aqui. Que ele fala assim, o tempo, seja lá o que for isto, aí ele fala uma outra coisa. Eu vou parafrasear, falar, o tempo, seja lá o que for isso, como corre quando eu estou fazendo palestra? Pela madrugada. Eu entro em flow, pessoal. Eu gosto tanto disso aqui que eu nem vejo o tempo passar. Então, vamos essa história antes de começar esse texto e caminhar para o final aqui. Meu pai trabalhou como dentista também, trabalha ainda, mas ele trabalhou num edifício chamado São Lucas. Olha que legal o nome do apóstolo Lucas, né, que era um médico.
E o São Lucas, meu pai trabalhava no 5º andar. E tinha lá a sacada, e tinha um parapeito, mas entre as grades dessa sacada, os vãos da barra passava a minha cabeça, quando eu era pequeno, bem menor. E a minha mãe, meu pai estava mudando para lá, né, o consultório, e eles estavam na sacada. Imagina que o abismo está aqui atrás de mim. Eles estavam aqui na sacada, olhando para dentro, para ver onde ia pôr o ar-condicionado. Vocês estão entendendo, né? Então, aqui estava a rua do 5º andar, e aqui estava, eles estavam andando na beira da sacada, olhando para ver. E eu de mão dada com a minha mãe. E, inacreditavelmente, pessoal, cara, essa história, eu arrepio de contar, porque me contaram, mas eu não sei. Eu passei pelo vão da grade e fiquei do lado de fora. A grade aqui, eu aqui. Era só, se eu saltasse, era um salto de paraquedas sem paraquedas. Do 5º andar. E ela segurando na minha mão e os dois olhando, meu pai e minha mãe, para ver, se colocar o ar-condicionado desse lado, pode ser que caia em cima do cliente. Se colocasse aqui, dá para fazer um dreno. Quando meu pai vira e olha, a minha mãe olhando para cima, e eu do lado de lá, com o braço esticado com o dela, segurando na mão dela. Se a minha mãe me solta dali, eu estaria fazendo palestras para vocês do mundo espiritual, mas estaria fazendo palestras, você tem a palavra. Pessoal, o meu pai viu aquela cena e ele, com toda a calma do mundo, falou assim: boneca, olha só, meu pai chama minha mãe de boneca, que coisa mais maravilhosa. Boneca, não solta da mão dele, não solte a mão dele, não solte a mão dele. Repetidas vezes. Já vocês vão entender por que eu estou contando essa história. A minha mãe apertou tanto a minha mão que quebrou meu dedinho. Esse dedo aqui não mexe, ó. Aqui, eu vou tentar mexer. Ó, o máximo que eu mexo é mentira, ele mexe sim. Ela segurou forte a minha mão e meu pai me pegou por cima da grade. Peraí. Ele veio, pegou por cima da grade aqui, me tirou e levantou. O que tem a ver isso com o anjo da guarda, Tato? Se a minha mãe solta da minha mão, o anjo da guarda não me seguraria. Eu cairia e provavelmente morreria. Mas o anjo da guarda deve ter falado assim: Euri, não do meu pai, olha para ele e calma, fala essa frase para a boneca: não solte a mão dele, não solte a mão dele. E a minha mãe, então, não soltou, virou e olhou. Porque se ele vira, fala, ai meu Deus, cuidado! Era capaz dela, o que foi? Eu acredito que o anjo da guarda estava ali, vendo o que eu estava fazendo. Falou, nossa, meu moleque, ele vai se enfiar, ele vai se enfiar. Quem sabe se a minha mãe me visse primeiro, ela poderia ficar tão desesperada e me puxar de volta, e aí eu poderia ficar travado e acontecer alguma coisa. Isso eu tenho confiança que o anjo da guarda ajuda. Isso eu tenho a confiança que ele faz por nós. Mas nos desviar de uma bala perdida, a Fátima comentou que Bolsonaro, acho que está na cidade de vocês aí, e que muitos preferiram não ir ao centro por causa da confusão da rua. Pode ser uma inspiração de um anjo da guarda, mas se vocês fossem para ali, o máximo que ele poderia fazer, pega tal avenida, desvia dessa rua, porque está congestionado. Mas ele não ia pegar o carro de vocês e fazer o carro flutuar e passar por cima. Eles não podem romper as leis de Deus. Eles podem nos ajudar, nos aconselhar. Então, voltando, baseado nessa história de que quase eu fui do 5º andar até o chão, mas meu pai me ajudou, me salvou. Há uma história na Revista Espírita, de abril de 1860, de um espírito chamado Micaela. Olha que bonito, olha que legal esse texto. Meu nome é Micaela. Sou um dos espíritos prepostos à guarda das crianças. Que doce missão! E que felicidade proporciona a alma! Perguntais se me refiro à guarda das crianças? Mas não tem ela suas mães, anjos bons, já prepostos a essa guarda? E por que ainda é necessário um espírito para delas se ocupar? Olha que legal. Ela está dizendo, mas já não tem as mamães lá na terra? A Fátima tem 3 filhos.
A Fátima não foi já anjo da guarda desses 3 e está sendo? Precisa mais um ainda? Essa é a questão que a Micaela está levantando. Ela continua. Então não pensais nas crianças que não têm mais essa boa mãe? Infelizmente não existem os órfãos, e são eles muitos? E não terá a própria mãe necessidade, muitas vezes, de alguma ajuda? Olha que legal, cara. Que legal. Eu me incluo, Tamires, eu me incluo nessa história, eu juro. Eu me incluo dizendo que eu sou, talvez ali, alguém que o meu anjo da guarda, o anjo da guarda do meu pai, o anjo da guarda da minha mãe, falaram, você tem uma mãe, filho, mas ela pode ser que solte a sua mão. Você tem uma mãe, mas ela também precisa de uma orientação e eu estou aqui para ajudá-la. A Micaela, então, está me respondendo. Sim, você talvez possa ter sido estimulado pelo anjo da guarda a não morrer naquela hora. E não teria a própria mãe necessidade. Olha só que bacana. Quem a desperta em meio ao seu sono mais profundo? Quem a faz pressentir o perigo? Quem cogita em aliviá-la quando o mal é grave? Pessoal do salão, se aconteceu já com vocês, ou o pessoal que eu estou vendo aqui a imagem, nunca aconteceu de vocês estarem num lugar no fundo da casa, lavando roupa, e a criança está na sala, está fazendo alguma coisa, e de repente você fala assim, nossa, acho que deixei tal coisa, acho que deixei o fogão aceso, e você volta e chega no momento exato, quando a coisa estava para acontecer, quando o filho estava para armar aquela bobagem, o leite estava para derramar, e ainda que leite é bobagem, né? Quantas vezes eu já não percebi isso? Nossa, me chamou em cima da hora, me avisou ali naquele minuto final. Talvez eles não deixaram para a última hora, estavam tentando, mas eu peguei naquele momento. Então ela fala isso. Quem desperta em meio ao seu sono mais profundo? Nós, sempre nós, que desviamos a criança ingênua do precipício. Esse desse está inventando, só para dar certo com a história do São Lucas, que você... Não estou inventando, pessoal. Está na Revista Espírita de 1860, em abril. Nós, sempre nós, que desviamos a criança ingênua prestes a cair, que dela desviamos os animais nocivos e afastamos o fogo que poderia misturar aos seus longos cabelos. Nossa missão é suave. Somos ainda nós que lhe inspiramos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhuma criança, mesmo as piores, poderia nos irritar. E nesse caso das piores, aí eu já incluo talvez Leano, as piores, talvez Thaís Bacchini. Quem mais? Essa moça aqui que está aparecendo, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, aqui do iPhone 6 Plus, né? Que chama Alice Narayana. Essa turminha aí são as piores das crianças. Até vocês, pessoal, são protegidos. Nossa, que delícia que eu falar isso. Ó, Alice, você não ficou magoada comigo ter falado isso de você não, né, mulher? Nem você, né, Leano? Nem você, né, Thaís? Então, mesmo as piores... E que piores, pessoal? Que história é essa de piores? As mais bagunceiras. Aquelas que entram no vão da grade do 5º andar. Mesmo essas crianças estão sendo protegidas pelos anjos da guarda, segundo Micaela diz aqui para a gente. Então, ela continua dizendo, somos ainda nós que a inspiramos a compaixão pelo pobre, doçura. Mesmo as crianças mais pobres não poderiam nos irritar. Há sempre um instante em que seu coraçãozinho nos fica... Deixa eu ver, Alice, deixa eu ver. Mas eu sou as piores. É nada, minha linda, é nada. Nós estamos juntos, viu? Estamos juntos no mesmo lugar. Olha só que legal. Alguns de vós se espantam com esta missão, pois não dizeis frequentemente, mas não há um Deus para as crianças, sobretudo para as crianças pobres? Vejam a resposta da Micaela. Não, não há um Deus, mas sim os anjos da guarda, designados por Deus para esta missão. Então, como podereis explicar essas salvações miraculosas? Existem ainda muitos outros poderes cuja existência nem mesmo suspeitais.
Nesse momento, continua Micaela, sou recompensada por uma vida inteiramente devotada às crianças. Casada jovem com um homem que possuía vários filhos, não tive a felicidade de os ter de mim mesma. Completamente devotada a elas, Deus, o soberano bom e justo Senhor, concedeu-me ainda ser a guarda das crianças. Doce e santa missão, cujas influências as mães aqui presentes não podem negar. Quem são as mães presentes aqui no salão? Só mamães, levanta a mão para eu ver aqui. Só quem é mãe, vó também vale, ó. Ó, aqui é Mônica, mamãe, Fátima, mamãe, Liliane é mamãe. No salão, bom, eu não vou conseguir dizer o nome de vocês, mas eu acho, a Fátima também é outra mamãe ali que pareceu com a Fátima. As mamães não podem negar, talvez, que elas percebam, que elas recebam esta ajuda. Ela diz: adeus, vou à cabeceira dos meus pequeninos protegidos. A hora do sono é a minha hora. E é preciso que visite todos esses olhinhos fechados. Ficai sabendo que o bom anjo que vela por elas não é uma alegoria, mas sim uma verdade, um espírito amigo. Micaela. Pessoal, eu estou cada vez mais convencido que eu posso me sintonizar mais e mais com meu anjo da guarda, esse espírito amigo, e entender uma história que aconteceu entre dois dos maiores exemplos de anjo da guarda e pupilo que a gente tem notícia, que é Chico Xavier e Emmanuel. Se vocês sabem, o Chico estava para entrar na TV Tupi, no Pinga Fogo, aflito, nervoso, como eu também fiquei aflito uma vez que fui fazer palestra pela primeira vez, um presídio, pela primeira vez fui fazer palestra num shopping, onde não estava lá a reunião espírita, a casa espírita me proteger, e eu fiquei um pouco assustado do que eu poderia encontrar. E o Chico talvez estivesse passando pela mesma situação. E ele faz uma prece e fala: mãe, fica junto comigo, mãe. Fica junto comigo neste momento da gravação do programa, porque eu estou assustado, estou com medo do que posso encontrar. A mãe dele não respondeu nada, mas uma outra voz disse assim, a prece dele, na verdade: minha mãe, minha mãezinha querida, a senhora sempre cumpriu suas promessas, então vem ficar junto de mim mais uma vez. Uma voz atrás do Chico respondeu assim: eu vou estar lá com você, Chico, meu amigo. E essa voz era Emmanuel. E o Chico disse: disso, amigo, eu nunca duvidei. Grande Chico Xavier e Emmanuel, que provaram para mim que há uma dupla bonita, uma dupla que eu também posso fazer parte com meu amigo anjo da guarda. Não se coloquem como seres inferiores na brincadeira que eu fiz aqui com a Alice, com o Leandro, com a Thaís, de que as crianças malvadas, as canções, tem anjos da guarda ruins. Não, para ser anjo da guarda, precisa estar já a condição de espíritos bons da escala espírita. Não é menor nenhum anjo, nenhum espírito que nos protege porque chegaram a essa condição. Eu gostaria muito, muito de coração, pessoal, que todos nós pudéssemos exercer um trabalho, um papel de sermos anjos da guarda, pelo menos metaforicamente, dessas criaturas maravilhosas, ajudando, encorajando e recompensando no nosso trabalho nessa missão. E finalizo, meus amados, dizendo um pensamento que eu gosto muito, que é que às vezes a gente vai ter que ser anjo da guarda de pessoas duras, difíceis, que vão testar muito de nós. Mas são essas as pessoas, os personal trainers da moral que nós temos para desenvolver renúncia, paciência, compaixão, respeito, carinho, dedicação, bondade, benevolência, indulgência, tudo isso. E essa poesia de Maria Dolores, psicografada pelas Sagradas Mãos de Chico Xavier, quando ele diz assim: um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando-lhe preocupação. É sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe faça alterar. Ou então, simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar.
fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta do mensageiro do bem. A dor, com o tempo, varia. Anjo da guarda, cada um de nós terá o seu em seu dia. Por isso eu lhe peço, meu irmão, nunca abandones ninguém. Vamos fazer por merecer, pessoal, o amor que nos é dedicado por esses espíritos maravilhosos, sendo também um pouquinho mais dedicado àqueles que moram conosco, àqueles que estão na nossa casa, que tanto nos dificultam a vida. Eu tenho aqui um menino e que eu sou honrado de ter sido confiado a Deus, por Deus, para ajudá-lo na sua caminhada. Não posso ser seu anjo da guarda, porque se relarem nele, relarão em mim. Se derem uma bala para o Henrique, é a minha boca que vai adoçar. Mas eu quero tentar ajudá-lo a ser alguém que, com meus conselhos, com minha orientação, com o caminho que eu segui, ele possa seguir junto comigo. E espero que todos nós aqui façamos por merecer o momento antes de reencarnar. Tenho certeza que a Tamires falou isso. Tenho certeza que a Alice falou isso. O que elas falaram? Antes de nascerem, como as meninas que são hoje, deram um abraço no anjo ou na anja espiritual, sabemos que não há sexo nos espíritos, e elas disseram assim: amigo, eu estou indo lá para a Terra. Daqui a alguns anos eu estou de volta. E você tem a minha palavra. Eu prometo voltar melhor. Eu dei a minha palavra ao meu anjo da guarda. Eu prometo voltar melhor. Melhor não é mais ser mais rico, melhor não é ser mais bonito, melhor não é ser mais nada a não ser alguém com mais moral, com mais virtudes, mais dedicado, mais amoroso, mais benevolente, mas tudo que possa me preencher como um filho de Deus, tudo que possa acender a minha luz, como diz Jesus, acendei-vos a vossa luz, faça brilhar a vossa luz. E aí, que honra quando eu escutar uma batida assim, ó. E lá na minha porta do céu, no quarto do meu céu, Fátima, imagina isso. Chegar alguém e falar, Tato, o pai quer falar com você. Ah, é? Por quê? Porque você vai ganhar o primeiro pupilo lá na terra. Você vai ser agora um anjo da guarda. Que legal será isso para mim. E é o que eu tenho tentado e pedido, em nome da honra de ter alguém designado a mim. O nome que vocês querem dar para o anjo da guarda, tanto faz. No livro dos Espíritos, eles respondem: querem dar a ele o nome da terra, sendo que muitas vezes eles nem viveram na terra, mas chamai-lo do nome que quiser. O meu nome do meu anjo é Augusto, e eu já tive umas experiências, depois conto para vocês como é que eu vim descobrir esse nome. Mas seja lá qual for o nome, é um ser que designa amor, bondade e respeito a todos nós. E eu peço em vocês, respeitem essa dedicação, esse carinho, sendo o melhor que vocês puderem para as outras pessoas também. Ah, não acredito que já acabou o tempo, Fátima. Poxa vida, viu? Eu tenho uma segunda palestra também muito legal. Vamos embalar, a gente faz agora até as 4. Fala, tô brincando. Você sabe que eu ficaria muito mais te ouvindo, Tato. Eu acho que todo mundo que está aí na sala virtual, nossa sala está cheia hoje, né? E graças à sua presença, quero agradecer essas pessoas que vieram na nossa sala virtual. Eu sei que são de diversos estados, até fora do país, né? É tem aí na sala meu filho, Arthur, que está lá em Portugal. O Arthur está na sala ou não? O Arthur na sala? Veio te ver. Eu queria ver o Arthur. Tato, a gente fica emocionado, né? A gente fica muito emocionada, principalmente quando você falou do pinga-fogo, né? De tudo que Chico passou e de Emmanuel ali com ele. É verdade. E eu tenho essa experiência de que quando eu sinto essa emoção, é a sensação da presença dos nossos anjos aqui. Eu acho que o anjo de cada um aqui está do ladinho, nos ajudando a ouvir essa palestra
E, na verdade, eles suplicam, né, que a gente entre mais em contato, porque a resposta é muito imediata. A gente faz uma prece, conversa com eles, no outro dia a gente acorda, vem tudo, né? Vem assim, tudo explicadinho de como a gente tem que agir em relação a determinada situação que estamos vivendo. Mas a gente precisa fazer essa conexão, não é mesmo, tá? É verdade, Fátima. Eu sinto isso mesmo, pessoal. E não teria por que mentir. Quantas e quantas vezes eu não pedi ao meu anjo da guarda, ao Augusto, que me ajudasse numa decisão, que me ajudasse num esclarecimento, e recebi a resposta, só não ouvi a voz dele falando, mas tive assim, com clareza, faça tal coisa, fiz e era aquilo. Busque nesse livro. Quantas vezes eu pedi com saudade da minha avó, com saudade de alguém que havia morrido, para encontrar. Eu não lembrei muitas vezes, mas acordava com o coração aliviado, com uma paz que estava tudo bem. E é através deles. Eles são nossos porta-voz. Fátima, só um detalhe, meu anjo, só para dizer. Allan Kardec comenta com a gente que quando as preces são dirigidas a Deus, se eu falo assim, ó Deus, meu Pai, quem nos escutam são os anjos da guarda, que são os encarregados de nos atender. E quando as preces são dirigidas aos anjos da guarda, são reportadas também a Deus, porque nada acontece sem autorização de Deus. Então parece bem claro, eles precisam passar por esse estágio evolutivo. Não é simplesmente uma coisa, cuida do teu irmão porque ele não sabe cuidar. É recíproco. Não há nada que Deus só faça favorecendo um lado. Eles também se beneficiam. São Luís e Santo Agostinho, na Revista Espírita, fala que é missão deles fazer e fazem de muito bom grado. Então, para mim, tudo que você está falando é observado na minha vida, Fátima. Gato querido, nós nos sentimos muito gratos. Eu acho que a gente tem você ainda, mas mais uma vez, se não tem, depois eu vou falar com a Thaís. Eu queria mandar um beijo para a Thaís também, ela é uma fofa que atende a gente com muito carinho. A Thaís, uma fofa? Será que estamos falando da mesma Thaís? Fofa. Ah, eu tô brincando, é assim, a gente boa. Olha só, a gente vai dar continuidade aqui, temos o tratamento mediúnico. Agora nós vamos para o passe. A gente gostaria de falar, se você puder ficar, e se as pessoas que estão na sala virtual quiserem participar também, são todas muito bem-vindas, ok? Mas caso você não possa, que eu sei que sua vida é corrida. Não, tá tranquilo, tá bom? tá tranquilo, posso sim. E assim que a gente liberar o YouTube, eu solto para a Thaís, tá bom? Tá joia. Eu deixo com ela, tá certo? Bom, vamos fazer a nossa prece final e vou pedir a Márcia Luciá para fazer a nossa prece final. Pai amado e querido Mestre Jesus, agradecemos mais uma vez a grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, recebendo esses saberes maravilhosos. E sabemos que podemos contar com os teus anjos. E diante desse saber de hoje, que fiquemos mais atentos à nossa intuição, aos ouvidos mais abertos, aos sopros em nosso coração, para que podemos caminhar através da bondade, da caridade, do amor, da perseverança, da coragem. E que possamos também exercer o papel de anjo da guarda daqueles que necessitam nessa vida terrestre. Pai, agradecemos a Ti e que o nosso palestrante seja grandemente abençoado. Assim seja.